Olá, muito prazer, eu sou o João Paulo e sejam bem-vindos para mais um vídeo do Cine System Plus. Matrix voltou aos cinemas no seu quarto filme, Matrix Resurrections, filme que traz aí a volta dos personagens clássicos apresentados lá em Matrix de 99 e depois novamente em Matrix Reloaded e Revolutions, que não conseguiram ali segurar aquela firmeza do primeiro filme, mas que ainda assim foram divertidos, principalmente o segundo filme. Será que o quarto filme conseguiu chegar perto do que foi aquele primeiro longa? Se passando 20 anos após os acontecimentos de Matrix Revolutions, Neo vive uma vida aparentemente comum sobre sua identidade original como Thomas Anderson em São Francisco, com um terapeuta que lhe prescreve pílulas azuis para neutralizar as coisas estranhas e não naturais que ele ocasionalmente vislumbra em sua mente. Ele também conhece uma mulher que parece ser Trinity, mas nenhum deles se reconhece. No entanto, quando uma nova versão de Morpheus oferece a ele a pílula vermelha e reabre sua mente para o mundo da Matrix, que se tornou mais seguro e perigoso nos anos desde a infecção de Smith, Neo volta a se juntar a um grupo de rebeldes para lutar contra um novo e mais perigoso inimigo e livrar todos da Matrix novamente. A grande questão de Matrix lá em 99 foi aquela explosão de mentes que ele gerou, aquele atordoamento em quem assistiu, querendo saber o que é isso? E o filme talvez nem precisasse de uma sequência, já que as próprias perguntas que o filme faz, ele mesmo responde. Porém, ao final do longa, você fica com aquela vontade de quero ver mais disso, e por isso, obviamente, a Warner Bros. Realizou as sequências Matrix Reloaded e Revolutions, que não conseguiu trazer aquele atordoamento do primeiro filme, mas ainda assim foi divertido, teve cenas de ação bem feitas, mas a ideia não conseguiu ser tão bem apresentada. E também, como o primeiro filme ele traz tudo isso e o segundo tenta explicar um pouco, ele tira aquela sensação de atordoamento do primeiro filme. Então ele ameniza o que foi o primeiro filme, foi o que aconteceu com as duas sequências e era um perigo de se retornar à franquia para talvez novamente isso acontecer e tirar ainda mais o impacto do primeiro filme, e felizmente não foi o que aconteceu nesse filme. E obviamente num período em que se retoma grandes franquias, grandes histórias que já foram contadas, Matrix seria uma delas. E o próprio filme brinca com isso, porque no filme, como eu disse, o Neo é um programador de jogos que já lançou 3 jogos sobre Matrix. E então a Warner Bros. Também volta e decide para ele que ele precisa fazer um Matrix 4, e ele estava desenvolvendo seu próprio jogo, mas falam para ele que aquela ideia precisa voltar. E falam que vão voltar com ou sem ele, e no caso o Neo decide participar, já que ele dentro ele pode controlar ali a história que está sendo contada, e foi o que aconteceu no filme 4 de Matrix, porque a Warner Bros. Falou para as irmãs Wachowski que o filme ia existir, queriam, não, porque é uma ideia muito forte, é uma ideia que gera dinheiro, como o próprio filme disse. Então a Lana Wachowski, no caso no filme, voltou para poder dirigir essa obra. E como diz o próprio filme, a escolha era uma ilusão. Voltar para Matrix, como diz o Neo também lá em Matrix Revolutions, era inevitável. E falando na Matrix do filme, dessa vez ela está diferente, é uma Matrix mais forte. É uma Matrix que os seres humanos não servem apenas como bateria, e os sentimentos dos seres humanos são aproveitados porque descobriram que isso, a narrativa criada pela própria mente humana, consegue gerar ainda mais força para a energia ali que existe para manter a Matrix, e é disso que o filme se aproveita, de sentimentos e das relações. E é interessante ver como lá no primeiro filme os seres humanos é visto apenas como uma peça para abastecer o sistema, no caso a energia da Matrix, e nesse não, nesse é preciso controlar os sentimentos dos seres humanos, despejando informações para que eles assim fiquem mais suscetíveis a aceitar o que está ao seu entorno. E isso lembra algo que são o poder das redes sociais hoje na nossa mente, como ela despeja informações querendo liberar emoções para que assim a gente esteja mais suscetível a entender ali o sistema e fazer parte dele. E é interessante como esse filme foi lançado perto de Homem-Aranha, porque em Homem-Aranha a gente vê aquilo dos fanservices, como eles servem para a própria narrativa da história, e é o que acontece aqui. Eu falei na crítica de Homem-Aranha que os filmes deveriam aprender com Homem-Aranha como utilizar fanservice de uma forma divertida e gostosa de ver, e Matrix faz totalmente diferente, porém tão eficaz quanto, porque usa os fanservices para falar dos próprios filmes que usam fanservices. Então Matrix tem ali quase uma crítica ao que acontece em Homem-Aranha. E o próprio filme se pergunta por que usar um código antigo para fazer algo novo, e o filme também responde em outro ponto falando que nada conforta ali a ansiedade como a nostalgia.
Então o ser humano ele busca histórias já conhecidas para assim se sentir mais confortável a aceitar o que está vendo, e é o que acontece no filme em Matrix, é a volta de uma história já conhecida. E eles trazem isso de uma forma bem escancarada, como quando o Neo fala algo e volta a cena lá do primeiro filme, quando ele fala da cena do interrogatório e mostra o Neo com aquela boca fechada. Então é algo que se traz, mas criticando. E é o que o filme faz o filme todo. É um filme que traz muita metalinguagem. Ele traz aquele poder sobre por que um filme precisa de continuação. Algo que eu vi também lá em Pânico. Pânico trabalha muito isso, principalmente o segundo filme, sobre o poder das sequências. E é o que faz Matrix. Ele traz muita metalinguagem, ele trabalha sobre a própria existência de si e sua percepção como existir como obra. O próprio filme trabalha com isso. Se uma obra é feita por aquele que escreve ou se por aquele que absorve, por aquele que assiste. Isso é discutido inclusive numa cena do filme ali, que eles estão ali numa reunião para definir o quarto filme de Matrix, e cada um fala, Matrix pra mim foi falar sobre identidade de gênero, sobre percepção, que foi a própria questão que existiu por trás das irmãs Wachowski. O outro fala, Matrix é sobre fascismo. Então cada um pode ter uma leitura de Matrix para si, e é sobre isso mesmo que o filme fala, sobre construção de narrativa, sobre que cada mente constrói uma própria narrativa para aquilo que existe em seu entorno. É um filme diferente, não é um filme que vai trazer aquelas mitos, aquelas teorias que tudo o primeiro filme envolvia. É um filme que vai fazer críticas, sim, mas críticas pautadas no mundo que vivemos hoje. E isso é muito mais forte de ponto de vista para você que vai assistir, faz parte desse sistema. E é diferente porque o primeiro filme estava pautado em acordar para sair daquela caverna, inclusive é citado o mito de Platão, né, sobre viver preso àquilo que você está acostumado a enxergar. E esse filme não me lembrou outro filme que inclusive eu comentei aqui, que foi Free Guy, que por sua vez me lembrou, como eu disse lá na crítica, o filme O Show de Truman, que dessa vez o ser humano, o protagonista ali, está muito mais propenso a acordar, mas não para salvar o mundo, talvez por algo até mais nobre, que é amor, que é a história de Matrix, é uma história de amor. Mas claro que Matrix não vai ficar num lenga-lenga de uma comédia romântica. O que Matrix faz é trazer de volta aquelas lutas todas que a gente viu. Dessa vez não com o impacto que teve quando a gente via pela primeira vez, porque aquele filme, aqueles primeiros filmes revolucionaram a forma como se fazia um filme de ação, inclusive o segundo, trazendo ali uma luta lá no caminhão muito forte. E Matrix traz isso, traz ali uma fortes cenas ali muito marcantes, mas que não revolucionam. Elas impressionam, mas não revolucionam o sistema, até porque eu acho que a gente já está em 2021, é muito difícil conseguir revolucionar alguma coisa, já que tem filmes aí lançados a todos os momentos, e todos os filmes trazem algo novo, ou talvez algo quase novo, já que é algo que foram vistos em outros filmes, como é o caso do próprio Matrix. Mas o primeiro filme, além de toda aquela história sobre o descobrimento, sobre acordar, também se pautava muito na força que existia dos atores, principalmente a relação do Keanu Reeves com a Carrie-Anne Moss. E nesse filme vemos exclusivamente isso. Eu acho que o filme é tão bom porque a gente está revisitando novamente esses atores que parece que interpretam os mesmos personagens desde lá de 2003, quando foram lançados os filmes, desde aquela época até então, porque parece que eles são os mesmos e a relação que existe entre eles é tão forte. É muito único ver o Keanu Reeves como Neo novamente naquela questão de querer acordar, sobre ele estar absorvendo a realidade que ele acabou de perceber não ser bem uma realidade, quanto o caso da Carrie-Anne Moss, que dessa vez está praticamente ali engolida ali pela Matrix, mas que o Neo vai ter essa jornada para tentar tirar ela daquela realidade. É muito forte ver isso. O Yahya Abdul-Mateen estreia na franquia Matrix com o personagem Morpheus, interpretado pelo Lawrence Fishburne nos primeiros filmes. E o Lawrence Fishburne tinha uma presença muito única em tela. Quando a gente via ele, a gente pensava, aí vem algo. Ele era o encarregado por encaminhar o Neo escolhido até o seu destino. Era ele que acreditava no Neo. E dessa vez, o Yahya Abdul-Mateen traz o Morpheus. É um Morpheus diferente que eu gostei bastante. Eu acho que ele não consegue substituir o Lawrence Fishburne, mas ele consegue colocar a sua identidade. É um Morpheus que traz essa presença não tão forte quanto o Lawrence Fishburne, mas que também traz toda uma extravagância, já que o próprio filme explica isso, porque ele é uma fusão do Morpheus com o agente Smith. Isso não é spoiler, porque é explicado logo nos primeiros minutos de filme. E o agente Smith, dessa vez, não é o agente Smith que a gente conhece, não é o Hugo Weaving, que o Hugo Weaving é algo ali, uma força da natureza em tela, principalmente quando ele estava com o Keanu Reeves. A relação deles era tão forte quanto a relação do Neo
e da Trinity. E dessa vez o Jonathan Groff volta para esse personagem e ele traz isso também, ele consegue colocar essa mesma química entre os dois personagens do Neo e do Agente Smith, mas claro que ele não traz a mesma força que tinha o ator em tela. Além disso, ele conseguiu colocar sua própria identidade, então ele foge bem. Em alguns momentos ele ainda usa aquele Mr. Anderson, mas ele também foge bem daquele personagem, ele consegue criar o seu próprio Agente Smith. A Jessica Henwick volta na franquia Matrix como a Bugs. É uma personagem que eu gostei muito e mostra como Matrix, como o mundo ali que se interage, tem muita coisa a ser descoberta que já foram traduzidas em animações, em jogos e que podem ser exploradas daqui pra frente. Ela é ali um respiro para a franquia Matrix. E também tem a volta da Niobe, que também foi apresentada nos trailers, e essa eu não gostei muito, quer dizer, não gostei nada da introdução dela no filme, porque ela é uma personagem que muitas vezes muda de lado, sem ali intenção nenhuma, parece que é só mesmo por prerrogativa da narrativa do filme, e além disso eu não gostei da caracterização dela, porque é algo bem estranho, que não faz muito sentido, e não tá muito... não tá bem, não tá bom. O Neil Patrick Harris é o Neil Patrick Harris, ele é impressionante, eu gosto muito dele, eu tenho um apreço prévio pelo ator, por gostar muito de How I Met Your Mother, onde ele interpreta lá o Barney, e ele traz uma essência que ele traz em todos os personagens, que é de Neil Patrick Harris. Muitas vezes o texto dele é muito expositivo, e ele próprio critica ser expositivo, como foi outros personagens lá nos primeiros filmes, mas o Neil Patrick Harris consegue dar uma sutileza que torna até agradável de ver aquele personagem. Inclusive, teve um certo momento que eu tava ali mais propenso a gostar dele do que de um outro personagem que eu já conhecia, e eu não vou avançar mais nisso para não dar spoilers, mas eu gostei muito do personagem do Neil Patrick Harris. E quando Matrix apresenta ideias novas, ideias são até interessantes, como são o caso dos bots, e aí você pode até levar para uma interpretação mais da realidade do mundo em que vivemos. Porque no filme não tem mais aqueles agentes, ou até tem, mas de uma forma menor, aqueles agentes que trocam de rosto ali, eles podem entrar no corpo de qualquer pessoa, dessa vez não são bots, ou seja, o próprio sistema, a própria Matrix pode invadir o corpo de quem quiser para atacar, então a gente tem quase zumbis ali dentro da Matrix. E esses bots, que são realmente bots, é uma forma ali de interpretação dos bots que a gente vê em redes sociais, sobre avançando e atacando ali sem força alguma, no caso, porque eles parecem apenas ser parte de um efeito manada. Mas resumindo aí, Matrix Resurrections, eu gostei bastante do filme, com certeza é a minha sequência preferida de Matrix. E talvez o que joga o filme um pouco pra baixo é justamente o que faz ele existir, que é o filme de 1999. E ele precisava voltar, obviamente, a Warner Bros. Ia voltar com a franquia Matrix, e que bom que foi nas mãos da Lana, que bom que ela trouxe ali uma coisa nova, talvez nem tão nova, mas é como o próprio filme comenta, as histórias nunca acabam de verdade. E aí, ficou curioso para assistir o novo filme de Matrix? Quer tomar a pílula vermelha para acordar dessa realidade virtual que vive e partir para o mundo real? Então vá assistir Matrix Resurrections no cinema Cine System. Acesse o nosso link e garanta o seu ingresso para essa, que é mais uma aventura muito divertida com personagens que a gente já conhece, como o Neo, a Trinity e o novo Morpheus, o novo Smith, muita coisa nova, mas que abraça o antigo, e é isso que fala Matrix Resurrections. Agora se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo do Cine System Plus, e também siga a gente nas nossas redes sociais para você estar por dentro de tudo do mundo do cinema, porque 2022 traz muita coisa interessante. Inclusive, no próximo vídeo eu vou falar sobre as principais estreias desse ano que tá vindo aí. Por hoje é isso, até a próxima e cuidado para não acordar na Matrix. Thomas, you seem triggered. Can you tell me what happened? One pill. I've had dreams that weren't just dreams. One pill makes you small. Time to fly. After all these years, to be going back to where it all started. Back to the Matrix. Am I crazy? We don't use that word in here.